Em 22 de maio de 2021, 172 corredores partiram para uma corrida que atravessava as colinas e vales da Área Geológica Nacional da Floresta de Pedra do Rio Amarelo, na China. Estava frio, o céu encoberto e o caminho era longo. Eles iriam correr uma ultramaratona de 100 quilômetros. Sabiam que seria difícil, que o corpo pediria para parar. Talvez alguns duvidassem se conseguiriam chegar até o fim, mas ninguém poderia imaginar como tudo terminaria sem que ninguém cruzasse a linha de chegada e com um em cada 8 competidores morto ao longo do percurso. Uma ultramaratona é qualquer corrida mais longa que uma maratona tradicional, que mede 42,2 quilômetros. A maioria ultrapassa 50 quilômetros, mas muitas vão muito além disso. Existem corridas que duram dias, cobrindo centenas de quilômetros. Além das distâncias enormes, as ultramaratonas geralmente acontecem em locais desafiadores. Montanhas, desertos, regiões onde é preciso atravessar rios ou escalar rochas. O circuito da ultramaratona de Gansu, realizado anualmente na China desde 2018, era considerado exigente, mas não extremo. Eram 100 quilômetros de percurso cruzando a paisagem árida e rochosa da Floresta de Pedra do Rio Amarelo. Em quase todo o trajeto não havia uma única árvore e o terreno era totalmente exposto. Em alguns trechos, os corredores precisavam usar as mãos para subir em costas íngremes ou avançar entre pedras soltas. Por causa da distância e do terreno, estimava-se que a maioria levaria pelo menos 20 horas para terminar. Quem conseguisse cruzar a linha de chegada ganharia uma recompensa de 1.600 yuans, cerca de $250 na época. Ao longo do circuito, havia vários pontos de controle, onde os corredores podiam parar, descansar ou repor água e comida. No ponto 6, por exemplo, havia um posto com primeiros socorros, roupas extras e mantimentos. Em outros, no entanto, havia apenas algumas caixas com garrafas de água e nada mais. Inscreveram-se 172 pessoas, entre corredores profissionais e amadores. O único requisito era já ter completado pelo menos uma ultramaratona semelhante antes. Muitos já tinham várias no currículo, alguns dezenas. Entre os mais conhecidos estava Liang Jing, de 31 anos, apelidado de General Liang, por sua experiência e liderança no circuito. Ele havia vencido várias ultramaratonas difíceis, incluindo uma no deserto de Gobi em 2018. Outro favorito era Huang Guanjun, de 34 anos, vencedor da maratona dos Jogos Paralímpicos Nacionais da China em 2019. Depois de um acidente médico na infância, ele tinha problemas auditivos e não podia falar, mas era um corredor de longa distância excepcional. A maioria dos participantes chegou ao local 1 ou 2 dias antes da largada. Hospedaram-se em vilarejos próximos à entrada da área geológica, por onde passava o trajeto. Nos dias anteriores, o clima estava perfeito, quente, ensolarado, sem vento. Parecia ideal para correr. Quase todos prepararam uma mochila com roupas extras e mantimentos, que seria levada até o ponto 6 para ser recuperada na metade da corrida, se necessário. Como o tempo estava tão bom, a maioria decidiu deixar ali as roupas térmicas ou impermeáveis. O único item obrigatório era um cobertor térmico compacto por precaução. Os organizadores também forneceram dispositivos de GPS, cada um com um botão de emergência. Ninguém acreditava que fosse precisar usar. Mas no dia da corrida, 22 de maio, o tempo mudou de repente. Amanheceu muito mais frio. Quando os corredores se alinharam na largada, vestindo shorts e camisetas leves, muitos já tremiam. Mesmo assim, nada parecia grave. Todos confiavam que o corpo aqueceria nos primeiros quilômetros. Os organizadores não haviam mencionado nada sobre tempestades ou mau tempo. O ar estava gelado, sim, mas o clima era de empolgação. Às 9 da manhã, a corrida começou. A temperatura estava em torno de 7 graus. À medida que os corredores subiam as colinas e passavam pelos 2 primeiros postos de controle, o frio se intensificava. Com o vento, a sensação térmica caiu para quase zero. Começou a garoar, depois a cair granizo leve. A névoa desceu e as rajadas de vento batiam com força nos corredores expostos ao longo do caminho.
O trecho entre os postos 2 e 3 era o mais íngreme e desprotegido. Quando os primeiros chegaram lá, o vento e a chuva eram brutais, dificultando ver e avançar. Muitas das marcações da trilha tinham sido levadas pelo vento, e não havia pessoal de apoio nessa parte para guiá-los. Estavam completamente sozinhos. Com o frio extremo e o tempo piorando, alguns decidiram voltar. Outros seguiram em frente, esperando que o vento diminuísse mais adiante. Mas quanto mais avançavam, pior ficava tudo. Às 11h50, o primeiro corredor apertou o botão de emergência do GPS pedindo ajuda. Ninguém respondeu. Quase ao mesmo tempo, outros começaram a enviar mensagens pelo celular pedindo socorro. Havia um grupo no WeChat onde os participantes trocavam fotos e avisos, mas naquela área não havia sinal. Ninguém sabia disso, nem os organizadores nem os corredores. Os que estavam em maior perigo não conseguiam se comunicar. A situação era desesperadora. Alguns tentaram se cobrir com os cobertores térmicos obrigatórios, mas o vento os arrancava ou rasgava. E mesmo quando conseguiam segurá-los, a fina camada metálica não era suficiente para protegê-los do frio e da chuva congelante. Vários se abrigaram atrás de rochas ou em pequenas cavernas, alguns se agruparam para se aquecer, outros já sem forças desmaiaram ou perderam a consciência por hipotermia. Os organizadores haviam contratado uma empresa privada chamada Blue Sky Rescue para ajudar os corredores em caso de emergência. Mas a empresa estava preparada para resgatar 1 ou 2 lesionados, não dezenas de pessoas em perigo ao mesmo tempo. A equipe de resgate subiu pela trilha e conseguiu retirar 18 corredores, mas havia muitos mais precisando de ajuda. Sobrecarregados, pediram apoio aos bombeiros e serviços de emergência. Enquanto os socorristas tentavam chegar ao local, um pastor local chamado Ju Kemming encontrou vários corredores em estado crítico. Ele estava trabalhando apesar do mau tempo, cuidando de suas ovelhas, quando se deparou com um grupo de desconhecidos de shorts e camisetas, muitos com sinais claros de hipotermia. Ru levou 6 deles para uma caverna onde costumava se abrigar, acendeu uma fogueira e voltou a procurar mais pessoas. Os próximos 3 que encontrou já estavam mortos. Ele precisou ficar abrigado por algumas horas até o tempo melhorar, e assim que pôde, desceu a montanha até conseguir sinal de celular. Ligou para um contato na vila mais próxima, Changshen. Os moradores já tinham ouvido falar que algo estranho acontecia nas colinas, mas haviam sido informados de que precisavam apenas enviar mantimentos. Graças ao aviso de Ju, entenderam que havia pessoas em perigo real. Em poucas horas, cerca de 50 aldeões subiram com cobertores e comida, chegando ao posto 3 uma hora antes das equipes de emergência. Conhecendo melhor a região, os moradores se moviam com facilidade e até ajudaram os bombeiros que, apesar de terem equipamentos melhores, se perdiam frequentemente entre a névoa e as encostas íngremes. No dia seguinte, a operação de resgate terminou. O balanço final foi devastador. 21 corredores mortos e muitos hospitalizados. Apenas 4 haviam chegado ao posto 4, o restante ficou preso, voltou ou não sobreviveu. Entre as vítimas estavam tanto corredores amadores quanto profissionais. Mesmo Liang Jing e Huang Guanjun, com toda a experiência e preparo físico, morreram de hipotermia na montanha. Depois da tragédia, as críticas foram duras. Não havia plano de emergência, nem equipe nos pontos mais isolados, nem protocolos para mudanças repentinas de tempo. Também não foi exigido que os corredores levassem equipamentos suficientes para suportar o frio. A corrida foi organizada pelo governo local, com apoio da Área Geológica Nacional, e a parte logística ficou sob responsabilidade de uma empresa de marketing esportivo. Enquanto o governo focava na promoção e no desenvolvimento econômico da região, ninguém previu o que fazer se o clima fugisse do controle. 5 pessoas envolvidas na organização foram acusadas de negligência e condenadas a até 5 anos de prisão. Além disso, todas as competições esportivas sem padrões nacionais de segurança foram suspensas até que novas regras fossem estabelecidas. Com o tempo, essas regras chegaram. Foram definidos padrões de segurança para ultramaratonas na China e em muitos outros países. Desde então, os organizadores são obrigados a ter planos para condições extremas e a exigir que cada participante leve equipamentos básicos de sobrevivência. Graças a isso, as maratonas e ultramaratonas voltaram a crescer em popularidade.
Hoje, dezenas são realizadas em todo o país, cada uma delas marcada, ainda que silenciosamente, pela tragédia da Ultramaratona de Gansu de 2021.